Uma juíza aposentada voltou ao centro do debate público após vir à tona que ela recebeu 113 mil reais em dezembro, no mesmo período em que havia reclamado publicamente que magistrados precisariam pagar o próprio café em tribunais. Poxa, que peninha, né? Enquanto isso, Gilmar Mendes se colocou na linha de frente sobre os penduricalhos. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, então quer dizer que 113 mil é muito pouco. Meu Deus, como é que eu vou viver com um salário desses? Oh, Pena, Sofia, né? Que vida difícil essa vida. Então, Sofia, vou te pedir para já colocar na tela a matéria. A gente ouve, né, muitas vezes críticas e reclamação de juízes, desembargadores, é natural. Eu, particularmente, não acho errado você reclamar por um salário maior, ainda que seu salário seja extremamente alto. Para mim, errado é quando o Estado ignora e, de fato, você tenha os benefícios de onerar toda uma cadeia, né, toda uma estrutura. E aqui, quando a ai, gente Dai, fala. desculpa, mas eu vou discordar. Se você ganha 113 mil reais, você tem que parar de reclamar sim. E se reclamar, cada reclamação deveria ser seguida de um corte de metade do salário. Mas é isso, você não deixou terminar, sabe por quê? Porque quando a gente fala sobre servidores ganharem bem, é desses servidores que a gente está falando. A gente não está falando sobre o professor, muitas vezes, a gente não está falando sobre outros servidores públicos. Inclusive, tem servidor público que recebe um pouco acima ali do salário mínimo, né? Tem valores de servidores públicos que recebem 2, 3 mil reais. A gente está falando é dessa galera aí que recebe muito bem. Então, sim, Sofia, eu concordo com você. Ela pode querer reclamar do salário dela, mas isso é imoral na sociedade que a gente vive, ainda mais ela sabendo que o salário dela vai fazer com que outros trabalhadores não tenham reajuste, porque existe também uma hierarquia de pagamento, sobretudo nos tribunais. É um desrespeito, sabe? É isso, Sofia, eu concordo com você. Ainda bem que você, entendeu? Tem uma indignação no nosso peito quando a gente vê uma pessoa que no final do ano, em dezembro, recebe 13 mil, 113 mil, e é uma pessoa que estava reclamando que tem que pagar o próprio café nos tribunais. Sabe por quê, Sophie? A gente agora tem uma questão, tá? Vou te falar, vou te pedir para trazer a matéria da Gazeta do Povo. Olha só quem está falando sobre isso, Gazeta do Povo, que fala que a Mais juíza. conhecida como Gazeta La Vista. Você entendeu? Fala que a Justiça do Trabalho aposentada Cláudia, a juíza, perdão, do trabalho aposentada, Cláudia Márcia de Carvalho Soares, reclamou no Supremo Tribunal Federal de gastos com gasolina e até lanche. Ela recebeu agora, no mês de dezembro, 113,8 mil líquidos, segundo dados do Portal da Transparência do TRT1 da primeira região, né? O Tribunal Regional do Trabalho da primeira região. O valor supera o teto constitucional do funcionalismo público, que é hoje fixado em 46.300. Esse valor, né, entrou em foco após a decisão dos ministros Fábio Dino e Gilmar Mendes. Cláudia Márcia preside a Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho e representou a entidade no julgamento do STF, iniciado na quarta-feira, dia 25, que discute o alcance do teto salarial e a legalidade de verbas indenizatórias pagas a juízes. Ela sustentou que a categoria enfrenta muita insegurança jurídica por não saber exatamente quanto receberá no final do mês. Mas assim, Sofia, eu acho que se você recebe 50 e você vai receber 55 ou 53, não é uma diferença tão grande assim. Você consegue fazer uma reservinha recebendo mais de 40 mil por mês, sabe? Eu só acho, né, Sofia? Só acho. Mas, enfim, entre aspas, olha o que ela falou, gente. O juiz de primeiro grau não tem carro, paga do próprio bolso combustível, o carro financiado. Na sequência, ela acrescentou que os magistrados não têm apartamento funcional, não têm um plano de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café. Gente,
ela falou isso, logicamente, pensando, né, no Rio de Janeiro, sua cidade, dizendo que os juízes não recebem sequer o lanche. Apesar das críticas, as condições relatadas, o contra-cheque de dezembro, que foi apurado pelas reportagens do Estadão e do Globo News, aponta que, na condição de inativa, ela recebeu aproximadamente R$ 113,8 mil líquidos. O total pode incluir parcelas do 13º, férias indenizadas e valor retroativo, que explicaria a diferença em relação ao teto constitucional. Por quê? Porque existe o teto, né, de R$ 46 mil, mas se você tem esses valores a receber, você pode receber eles de forma acumulada. Inclusive, a gente tem aí juízes ou desembargadores, o juiz é um pouco mais difícil, mas tem desembargador que recebe algo em torno de 800, 900 mil no final do ano. A gente está falando de quase 1 milhão, e já tem também, no final do ano, esse ano, agora é 2025, eu confesso que eu não olhei, Sofia, mas em 2024 eu encontrei juízes, inclusive tem um juiz aqui da Bahia, que recebeu quase R$ 1 milhão no final de 2024 para 2025. Enquanto isso, a gente tem aí a justiça do trabalho sem cargo, sem reajuste de salário para cargos mínimos, tentando acabar com o oficial de justiça, porque agora a ideia do oficial é que seja tudo digital, Sofia. E aí, se você está em Cabo do Norte, por exemplo, e não tem a internet na casa da pessoa, a pessoa não recebe o ofício, porque não vai ter mais um oficial. Sabe? Ignoram toda a realidade dos cargos mais baixos dentro do judiciário, que deveria sim ter reajuste, aumento, que sofre toda uma pressão para fazer com que algumas outras pessoas tenham benefícios. Quem são essas outras pessoas? Juízes, desembargadores, gente. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer uma fala do Gilmar Mendes. A gente precisa entender sobre os penduricalhos do judiciário, justamente para cobrar de quem recebe muito e ainda reclama de barriga cheia, que é o que causa indignação na gente. Por favor. Bora lá. Começamos essa edição com informações ao vivo, lá de Brasília. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o pagamento de benefícios a juízes e promotores. A decisão determina que os chamados penduricalhos só podem ser pagos se tiverem sido aprovados por lei. Vamos então com os detalhes dessa que é uma medida cautelar com o Pedro Moreira, está lá ao vivo em Brasília, vai explicar então em detalhes essa decisão do decano da Suprema Corte. Pedro, mais uma vez, bom dia para você. Oi, Carol. Ótimo dia para você, ótimo começo de terça, para quem está com a gente. Olha, essa era uma ação que tinha sido movida pela Procuradoria-Geral da República, que contestava leis estaduais do estado de Minas Gerais, que tratavam dos salários tanto de desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas, quanto dos procuradores e promotores do Ministério Público. Dentro dessa ação, então, o ministro Gilmar Mendes toma uma medida muito similar à que Flávio Dino tomou na semana passada e manda suspender, então, os penduricalhos para essas duas categorias específicas, para os integrantes dos judiciários estaduais e também dos ministérios públicos. Gilmar Mendes deu 2 prazos, Carol, para os estados, para essas entidades suspenderem o pagamento dos penduricários. Um prazo mais curto, de 45 dias, para suspender o pagamento das chamadas verbas indenizatórias, que não tem previsão nem mesmo em leis estaduais. São verbas indenizatórias pagas com base em decisões administrativas, atos normativos que não são legislação, que não são lei estadual. E aqueles penduricários que até têm lei prevista, mas leis locais, para esses o prazo de suspensão tem que acontecer dentro de 60 dias. O ministro Gilmar Mendes, no entanto, Carol, nessa mesma ação, ele não atendeu um pedido da Procuradoria-Geral da República que contestava uma lei de Minas Gerais que vincula diretamente o salário dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa lei determinava que os salários dos desembargadores mineiros seria equivalente a 90,25% do salário dos ministros do Supremo, que hoje é a referência para o teto, para o salário, para o teto do funcionalismo público no país. Para o ministro Gilmar Mendes, essa vinculação pode acontecer de forma automática, como prevê essa lei, porque esse escalonamento dos salários, tendo como base o salário
dos ministros do Supremo está previsto na Constituição. Então, o ministro Gilmar Mendes permite que essa vinculação seja feita diretamente, ou seja, toda vez que o salário dos ministros do Supremo aumentar, o salário dos desembargadores de Minas Gerais também vai aumentar na mesma proporção, desde que se mantenha equivalente a 90% dos salários do STF. Pronto. Mas isso não quer dizer que o Gilmar é progressista e é contra penduricalho, não, tá, gente? Porque, vamos lá, Sophie, vamos pegar a matéria do Poder 360, que é importante que a gente entenda também. Ele se protege, tá? O Gilmar, por exemplo, defende reativar adicional por tempo de serviço. O pagamento ele seria uma forma de compensar o judiciário pelo fim dos penduricalhos. O ministro tem uma solução consensual entre os três poderes. Então, é isso. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar Mendes, olha, eu estou chandando na cabeça, gente, socorro. Ele tenta aí buscar uma alternativa para os penduricalhos. A matéria do Poder 360 pontua isso. Para Gilmar, há um desrespeito generalizado às regras do teto, com tribunais definindo rendas mensais absurdas a partir de critérios próprios. Segundo o ministro, há uma discussão para retomar a gratificação por tempo de serviço como uma forma de substituir os penduricalhos. Hoje, ironicamente, o que seria o teto é piso. Nenhum juiz, entre aspas, o Gilmar fala isso, nenhum juiz está ganhando menos do que um ministro do Supremo Tribunal. E o Gilmar também pontua uma outra coisa. Para ele, a reforma que aconteceu em 2025, durante essa reforma, não houve um reajuste adequado nos vencimentos dos magistrados e os tribunais buscaram compensar com pagamento de gratificações e benefícios extrateto, entre aspas. O que não houve foram os reajustes adequados. Tanto é que hoje o Supremo, ironicamente, que seria o teto, é piso. Nenhum juiz está ganhando menos do que o ministro do Supremo. Como é que se acha uma solução para isso? E aí a solução que o Gilmar pontua seria aí uma gratificação por tempo de serviço. Ou seja, a gente não teria, por exemplo, juízes recebendo mais de R$1 milhão, né, quando somasse todos os benefícios e auxílios que ele teria a receber, mas ainda assim ele continuaria recebendo, sim, valores, vencimentos aí próximos dos, né, se for 80 mil valor, né, 50 mil valor, 40 mil valor de salário, perdão, poderia chegar a 80, né, poderia chegar a 100 mil no final do ano, porque somado aí as férias, 13º, esse valor sempre não seria alterado, Sofia. É isso que a gente está falando, ou seja, juízes, desembargadores, os magistrados, eles sempre receberão um valor excepcional e ainda assim eles vão sempre reclamar que não conseguem pagar o cafezinho, que tem que pagar um cafezinho do próprio bolso, porque de fato beber um cafezinho de, sei lá, R$10, não vou até chutar um cafezinho caríssimo, né, R$20, é muito para quem recebe 40 e poucos mil por mês, fora os acréscimos que chegam aí, no mínimo, nesse caso a gente está falando de uma juíza aposentada na inativa, chega a R$113 mil. Só isso, viu, Sofia? Eu não vou nem falar do 15º salário, né, o quinquênio, eu não vou nem falar sobre isso. É muito penduricalho, Sofia. Uhum. Pois é, Dai, e é interessante porque se fala muito, né, nos privilégios, nos super salários e tal do serviço público, mas nunca é para essa gente que se olha, né? Nunca se olha para o judiciário, nunca se olha para os militares, que é onde realmente estão os privilégios, os super salários, que são uma casta praticamente intocável dentro do nosso estado. E que ninguém tem coragem de peitar, nem os governos de direita, nem os governos de esquerda. A verdade é essa. A gente deveria tá vendo o governo Lula comprando briga com esses grupos. Se é um governo de esquerda que busca acabar com a desigualdade social e tudo mais, era esse o caminho. Mas a gente não vê isso acontecer. Porque medo, né? É a única explicação. Ou não. Existem outras explicações piores.
Mas enfim. A cara da Dai. Eu pensei em algumas, Sophie, mas fiquei na minha. Mas é isso. E daí o que a gente vê são pessoas completamente desconectadas da realidade. Eu lembro aquele livro do Michel Conforado, né, Coisa de Rico, que ele fala que no Brasil todo mundo sempre acha que tem alguém mais rico que você. Então você tem lá o cara que tem o iate, mas e daí ele vê o vizinho dele tem um elevador de iates para levar o barco dele para dentro da mansão. E diz, não, aquele cara realmente é rico. E daí ele vai na casa do cara que tem elevador de iate e chega o genro dele com um helicóptero particular, com o helicóptero dele. E daí olha pro antropólogo e diz, não, ele que tem helicóptero que é rico de verdade. E você fica... Ok, vocês estão querendo me dizer que o cara que tem um iate é o menos rico? E assim, você pode ter certeza que o pessoal do judiciário que ganha 113 mil por mês acha que não é rico o suficiente. E depois o problema é a Bolsa Família. Exatamente. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.